corpos cetônicos, ou produção, né? Produção de corpos cetônicos. E a síntese, que vai, essa é a síntese de ácidos graxos, né? Então vamos ver, eu vou iniciar aqui com a formação de corpos cetônicos, tá certo? Então, esses corpos cetônicos, né, sua formação está aumentada no jejum e na diabetes mellitus tipo 1 não tratada, tá certo? Então, vamos fazer, usar como base a condição do estado de jejum, tá? Então, quando vocês forem, vamos pensar o racional da produção desses corpos cetônicos em relação ao metabolismo do fígado, né? Então, no jejum, o hormônio que está exercendo maior efeito é o glucagon, né? Nós temos uma taxa, né, insulina, a concentração de insulina sobre a concentração de glucagon, né? No jejum, essa taxa está baixa. Por que ela está baixa? Porque a insulina está baixa e quem está predominando é o glucagon. Se nós pensarmos no metabolismo da glicose, né? Glicose, piruvato, né? Aqui você tem o acetil-CoA e o ciclo de Krebs, né? Então, essa via glicolítica, se nós pensarmos na situação de jejum, o controle hormonal vai dizer que a glicose, né, está precisando ser sintetizada, né? Então, a via que vai estar ativada não é a via glicolítica. Qual é a via oposta? É a via de gliconeogênese ou neoglicogênese, né? E o precursor da neoglicogênese nesse fluxo aqui, qual é? É o oxaloacetato. Então, o oxaloacetato, ele vai ser desviado para a síntese de glicose. Então, aqui nós temos neoglicogênese, né? Então, ele vai ser, você tem a transformação em piruvato e aí vai, tá certo? Então, veja, o fígado, ele vai tentar, né, sintetizar glicose e lançar na corrente sanguínea essa glicose. A última etapa aqui, ó, é realmente da glicose 6-fosfatase. A glicose 6-fosfatase retira o fosfato da glicose, então a glicose vira glicose livre e vai ser lançada na corrente sanguínea, tá certo? E, então vamos ver. Então, na situação de jejum, o fígado está favorecendo a via de neoglicogênese. Vamos ver o que está acontecendo no tecido adiposo. No tecido adiposo, né? Como é o glucagon que está exercendo efeito, a lipólise está ativada. A lipólise vai estar o quê? Ativada, né? A lipólise vai estar ativada, então os triacilglicerídeos, eles vão estar sendo mobilizados, produzindo o quê? Ácidos graxos e glicerol, né? Então vejam que esses ácidos graxos, eles estão chegando aqui no fígado, né? Então a lipólise no tecido adiposo está ativada, os ácidos graxos estão chegando no fígado. Aqui, os ácidos graxos vão ser transformados em acetil-CoA, tá certo? Então, esse processo ácido graxo para acetil-CoA, o nome do processo é beta-oxidação. Então, estão sofrendo a beta-oxidação, né? Então, o que acontece? A formação, né, de acetil-CoA vai exceder a capacidade do ciclo de Krebs. Porque eu tenho remoção de oxalacetato para ser usado em aonde? Na
glicogênese. Então, neste caso, quando a formação de acetil-CoA excede a capacidade do ciclo de Krebs, nós vamos ter a produção de corpos cetônicos, né? Então, o acetil-CoA então vai ser usado, né? Vai ser usado para a produção de corpos cetônicos, CC, tá certo? O que acontece? Esses corpos cetônicos vão cair na corrente sanguínea e ir para os tecidos-alvo. Nos tecidos-alvo, vamos supor que seja um músculo esquelético, né? Músculo aqui. Nos tecidos-alvo, os corpos cetônicos vão ser reconvertidos a acetil-CoA e usados para gerar energia normalmente, tá certo? Por quê? Porque quem tá com o ônus, né, de sintetizar glicose é o fígado, tá certo? Né? Então você tem aí o racional da produção desses corpos cetônicos. Então a informação mais importante aqui é o seguinte: os corpos cetônicos serão produzidos quando a produção de acetil-CoA exceder a capacidade do ciclo de Krebs, né? Então o jejum, ele é uma condição onde acontece isso, né? Você tem muito ácido graxo chegando aqui, produzindo bastante acetil-CoA, mas então você tem uma maior produção de acetil em relação à capacidade do ciclo, né? Entenderam isso, meninos? Tá? Então, o que acontece? Essa é a situação de jejum. Na diabetes tipo 1, o que acontece na diabetes tipo 1? Ela é uma doença, né, onde não há produção de insulina, tá certo? Então, independente se a pessoa se alimentou ou não alimentou, o que vai acontecer? O fígado vai estar se comportando como se estivesse em jejum, né? Porque o hormônio que vai estar exercendo efeito, por exemplo, na lipólise, é o glucagon, né? Como? Ele tem que ser comer e vai ter glicose no sangue. Uhum. Só que como a insulina ela não existe, aí o corpo não consegue absorver a glicose, então por mais que ela esteja, por mais que a glicose exista, a glicose não está no fígado, é isso? Aí não vai para... exatamente. Não acontece a via da glicose, porque o corpo não está absorvendo. Não, a glicose, não, o que você está falando é correto, porque a absorção de glicose, ela pode ser dependente da insulina ou independente da insulina. Mas tem dois tecidos cuja absorção de glicose é dependente da insulina. Quais são esses tecidos? Tecido muscular e tecido adiposo. Então são grandes tecidos, não é? Então se não há a via de sinalização, eles não vão absorver, tá certo? Então, entendeu isso? Tá? Mas aqui o hormônio, né, você tem o glucagon exercendo efeito, favorecendo o neoglicogênese, mesmo tendo glicose. Entendeu? Então tem a glicose se a pessoa se alimentou, né? Só que o comportamento da via, a sinalização está exercendo efeito, é como se fosse o estado de jejum, entendeu? Exatamente. Então você tem o direcionamento aqui. Então, agora, essa absorção são dos tecidos que tem GLUT4, não é isso? O GLUT4 é dependente da ação da insulina, tá? Entenderam isso, meninos? Então, eu vou detalhar. Vocês estão aí com os slides de conexão 0813? Alguém estão aí? Porque eu já tinha mandado mensagem para vocês, né? Novo material foi adicionado no site. Então, eu vou fazer esquematicamente, né? Aqui vocês têm as fórmulas químicas de tudo que está acontecendo, né? Então, vamos ver a formação de corpos cetônicos, como que se dá. Mas vocês já sabem aqui, pelo meu esquema, quais são as fontes de produção de corpos cetônicos? Os ácidos graxos.
Não, não é isso? Não foi o que eu expliquei? Os ácidos graxos, eles estão vindo de onde? Das reservas do tecido adiposo. Tá certo? Então, eu vou fazer a via aqui de maneira esquemática, né? Então, você tem duas moléculas de acetil-CoA vão reagir. Né? Oi. Porque você não tem, veja bem, quando uma pessoa normal ela se alimenta, né? Então você vai ter indução da produção, liberação de insulina, né? Mas se a pessoa tem diabetes mellitus tipo 1, então ela se alimenta, não tem produção de insulina, por isso, né? Então o hormônio que está exercendo efeito, qual que é? O glucagon. Entendeu isso? Né? Então, é como se fosse jejum. Né? Porque no jejum, os níveis de insulina estão baixos. Entendeu? Mas só vai começar Eu estou falando de uma situação muito específica. Diabetes mellitus tipo 1 não tratada, né? Quer dizer, a pessoa não injetou a insulina. Tá certo? Porque o diabetes mellitus tipo 1, eles injetam insulina, não é isso? Okay, entenderam, gente? Então, qual é a situação do jejum? A taxa insulina-glucagon está baixa. Qual é a situação do diabetes mellitus tipo 1? Mesma coisa, porque não tem a produção de insulina. Entenderam isso, gente? Né? Ok? Então, as vias, né, que estão controlando aqui, você não tem, né? Vamos lá, então duas moléculas de acetil-CoA vai produzir aceto-acetil-CoA. É como se fosse o inverso da beta-oxidação aqui, né? Aqui você teria a reação da tiolase, né? Aí o aceto-acetil-CoA vai reagir com o acetil-CoA, mais água, sai a coenzima A, e aí vai produzir a mesma molécula que eu demonstrei na síntese de colesterol, né? Vai produzir HMG-CoA, né? E a enzima aqui, HMG-CoA, sintase. Depois você tem o HMG-CoA. É interessante porque é como se fosse uma ativação, né? Gasta acetil, depois sai o acetil aqui. Então aqui está a produção do primeiro, né? Um dos corpos cetônicos. CH3. Então, esse aqui é um dos corpos cetônicos, ó. Tá certo? Acetoacetato. Acetoacetato. O que acontece? Esse acetoacetato, então tem duas reações aqui, né? Nessa direção, uma redução gasto de NADH. E vai produzir, né? Então vai ser uma redução bem aqui. Vou olhar para não fazer direitinho aqui. Né? E esse daqui, ó, acetoacetato,
e esse aqui. Então, vocês podem marcar aí no slide, beta-hidroxibutirato. Então, você tem beta-hidroxibutirato. Se a gente considerar, aqui é carboxila, né? Aqui seria carbono alfa, aqui o beta. Beta-hidroxi, estão vendo? Né? Butirato. Então, tem um hidroxila no carbono beta. Beta-hidroxibutirato. Então, veja que essa reação aqui, o que vai determinar, né? O que vai determinar a direção realmente é a disponibilidade de NADH, NAD+, tá? Além disso, o acetoacetato pode sofrer a descarboxilação, né? Acetona, né? Acetona. Uma descarboxilação espontânea aqui, né? Então, aqui estão acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona. O que vai acontecer? A acetona a gente vai para os pulmões, né? A gente vai exalar. O acetoacetato e o beta-hidroxibutirato vão cair na corrente sanguínea. Olha aqui, ó. Eles vão cair na corrente sanguínea, vão para os tecidos alvo, onde serão reconvertidos a acetil-CoA e usados para gerar energia, né? Então, um ponto importante é que o cérebro, ele vai usar corpos cetônicos, ele pode usar corpos cetônicos, né? Pode usar glicose, pode usar corpos cetônicos. Entenderam isso? Né? Então, tem algumas coisas aqui, ó. O fígado sintetiza corpos cetônicos, mas não usa. Tá certo? Então, eles são lançados na corrente sanguínea, ele não expressa uma enzima que está aqui, né? Que vai reconverter. Tá certo? Então, você não tem a reconversão, esse processo está ocorrendo nos tecidos alvo, né? Então, o fígado sintetiza corpos cetônicos, lança na corrente sanguínea. Esses corpos cetônicos são utilizados pelos tecidos alvo, né? Exemplificando aqui o músculo, por exemplo, o músculo esquelético. Tá certo? Né? E onde são produzidos? São produzidos na mitocôndria. Então, essa via aqui está na mitocôndria, a via de síntese de colesterol, que também produz esse aqui, ó, já é no citoplasma, tá certo? Não tem uma diferença, né? Então, o que acontece? No jejum, que é a situação que eu estou exemplificando, onde os níveis de glicose sanguínea tenderiam a cair, né? A manutenção da glicose sanguínea é feita pela neoglicogênese. Isso aqui já é um jejum mais prolongado. Vejam que eu não falei numa molécula de armazenamento de glicose. Qual é essa molécula? É o glicogênio, né? Então, o glicogênio, ele é uma fonte energética que dura pouco tempo, tá? Com 24 horas, os níveis já estão bem reduzidos, tá certo? Né? Então, você tem a chance de buscar outras fontes. Lembra que os lipídios são fonte de energia, geração de ATP. Então, e é uma fonte abundante, né? Tá certo, né? Então, nós temos uma reserva, mesmo o homem referência de 70 quilos tem uma reserva boa, tá certo? Entenderam? Então, se tecidos como o músculo, eles começam a usar corpos cetônicos, eles vão usar menos glicose. Concordam? Né? Então, você também, buscando outras fontes de energia, isso contribui para a manutenção, indiretamente, da glicose sanguínea. Tá certo? Ok? Então, olha só, o tema que a gente está explorando é a beta-oxidação.
Não é isso? Então nós estamos falando de uma condição onde a beta-oxidação ela vai estar favorecida, bastante favorecida, e esses corpos cetônicos então serão utilizados. Os dois corpos cetônicos quais são? Acetacetato e beta-hidroxibutirato. Esses são os dois, né? Então o racional para a produção desses corpos cetônicos está aí. Novamente o papel do fígado, né? Vai sintetizar a glicose para lançar na corrente sanguínea, vai sintetizar corpos cetônicos também para lançar na corrente sanguínea, tentando então chegar a uma homeostase, né, da glicose. Né? Então, se nós pensarmos, a glicose sanguínea, ela é mantida numa faixa, né? Então, essa faixa de normal, considerado normal, né? O metabolismo, a regulação metabólica, ela se dá para manter constante, né, dentro dessa faixa, né? O que é regular o metabolismo? Regulação metabólica é manter constante algo que pode ser variável, né? Então a glicose sanguínea poderia ir muito para baixo ou muito alto, né, dessa faixa, mas ela tendência a manter no normal. Isso é feito pela regulação metabólica. Como que eu obtenho a regulação metabólica? Pelo controle metabólico, né, em cima das enzimas, né, regulando a atividade das enzimas. Então, por meio desse tipo de homeostase, por meio desse tipo de controle, né, porque que você tem controle das vias, se dá a nível de mudança da atividade enzimática. Tá certo? Vocês já viram que o glucagon, ele vai iniciar uma cascata de transdução de sinal que vai resultar em fosforilação de enzimas-alvo do metabolismo energético. Então, essa fosforilação pode mudar a atividade das enzimas, seja ativando ou inativando, depende da enzima. Tá certo? Né? Então está aí o racional para a produção de corpos cetônicos. Né? Essa produção de corpos cetônicos pode estar muito aumentada na diabetes mellitus tipo 1 não tratada. Certo? Então, os níveis excedentes podem ter consequências. Né? Então, cetoacidose. Né? Então, você tem um perigo de alterar muito o pH sanguíneo. Então, toda essa área, né, esse tema da diabetes mellitus, vocês devem explorar isso bastante durante o curso, né? E o próprio estudo de casos, eu já peço algumas coisas sobre isso, né? O caso da Elodie, né? Sobre a questão da diabetes. Tudo bem? Entenderam essa questão? Formação de corpos cetônicos? Beleza? Então vamos para o segundo tema de hoje, que seria... Então veja que essa produção de corpos cetônicos é uma alternativa de buscar fonte energética numa situação de jejum. Tá certo? E eu não falei aqui porque eu não mencionei o metabolismo da glicose. Mas vocês lembram que a lipólise produz também o quê? Glicerol. E vocês lembram que o glicerol é um precursor da neoglicogênese, né? Então, não falei sobre isso, mas na outra aula eu já tinha mencionado. Então, nós temos um tema recorrente: produção de glicose, manutenção de glicose sanguínea e produção de energia, ATP, né? Então, esse metabolismo energético que a gente está vendo, ele também tem, né, esse foco, né, na busca de fontes de energia, independente do que venha, né, do ambiente, tentar manter, e a questão da glicose sanguínea. Bom, então, vamos agora falar sobre
a síntese de ácidos graxos. E antes de eu entrar no processo de síntese em si, eu vou voltar lá naquele nosso mapinha, porque ele vai resumir mais ou menos o caminho que a gente tem seguido em termos das vias metabólicas. Então, nós temos a glicose, né? A glicose vai ser aqui oxidada piruvato, acetil-CoA. O acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs, e aqui são produzidos NADH, FADH2. Olha só, então nós estamos focando nesse metabolismo, né? Cadeia transportadora de elétrons e o oxigênio sendo levado à água. Né? Então, isso aqui é a parte que a gente se vocês já tinham visto, e nós caminhamos aqui para ácidos graxos. Né? Então, os ácidos graxos, eles são armazenados na forma de triacilglicerídeos, né? No tecido adiposo. Esses ácidos graxos vão sofrer a beta-oxidação. Essa beta-oxidação vai produzir tanto o FADH2 quanto o NADH, que podem seguir por aqui. E onde é que ocorre a beta-oxidação? Ela ocorre na matriz mitocondrial. Então, eu chamei atenção para o fato de que, para que os ácidos graxos sofram a beta-oxidação, tem que acontecer duas coisas primeiro com esse ácido graxo. Primeiro, ele tem que ser ativado com a coenzima A, ativado, e depois, o que tem que acontecer também? Ele tem que ser transportado. Então, veja os temas que surgem, né, nesse metabolismo. O ácido graxo tem que ser ativado e ele tem que ser transportado para a matriz mitocondrial. Né? Matriz. O produto da beta-oxidação é o acetil-CoA. Agora nós vamos falar sobre o processo de síntese de ácidos graxos, né? Então, o processo de síntese de ácidos graxos se dá também pelo acetil-CoA. Né? Então, eu tenho o acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ele vai ser carboxilado, tá certo? Não, peraí, antes de falar sobre essa carboxilação. Esse acetil-CoA está na mitocôndria. Então, o que tem que acontecer com o acetil-CoA? Tem que ir para o citoplasma. Então, um tema aqui, vou colocar aqui do ladinho. Deixa eu só apagar essa parte aqui, ó. Vou colocar menos assim, né? Aqui, a cadeia, oxigênio, água, né? Quais são os requisitos? Se na beta-oxidação o ácido graxo tem que ser ativado e transportado para a matriz, aqui eu preciso, duas coisas tem que acontecer. O acetil-CoA tem que ser transportado para onde? Para o citoplasma. Transportado. Esse acetil-CoA tem que ser transportado para o citoplasma, porque no citoplasma é que vai ocorrer a síntese. O citoplasma. E ele tem que ser ativado também. Então, ele vai ser ativado. Nesse caso, a ativação envolve carboxilação. Vai produzir uma molécula chamada malonil-CoA. Ok? Malonil-CoA. E o malonil, então, vai gerar o ácido graxo. Qual o ácido graxo, né? Então, esse processo aqui é o processo de síntese de ácidos graxos, né? Então, a síntese vai ocorrer no citoplasma. Para que ela aconteça, o acetil-CoA tem que sair, ele tem que ser transportado. Ele vai ser transportado de que forma? Ele vai ser transportado na forma de citrato. Tá certo? Fazendo um paralelo,
Como que o ácido graxo é transportado para a matriz? Qual é a forma da molécula? É o quê? Acilcarnitina. Ele vai ser transportado na forma de acilcarnitina, tá certo? Qual é o produto, né? O produto da síntese? O produto 16,0. Né? Então, existe uma enzima, a sintase de ácidos graxos, né? Sintase de ácidos graxos, e o produto que vai sair da enzima é o ácido palmítico, 16,0. Ele é saturado e só tem 16 carbonos. Depois que esse produto sai da enzima sintase, ele pode ser elongado e dessaturado, tá certo? Então ele pode ir para 18, né? Tá certo? Pode sofrer dessaturação, que é então o aparecimento da dupla ligação, né? Oi. Você tem o acetil, que tem duas, né? Por quê? Quando o citrato, o que vai acontecer é o seguinte, o acetil-CoA vai reagir com, eu vou mostrar, o acetil-CoA vai reagir com o oxalacetato e formar citrato. O citrato sai e no citoplasma ele é quebrado de novo. Então, seria oxalacetato no lugar de Não. Tá correto aqui. Isso aqui já é no citoplasma. Eu vou mostrar antes como que formou o citrato lá na matriz. Tá bom? Então, isso aqui tá correto, é a formação antes, no citoplasma. Tá certo? Então, aqui uma etapa, pelo seguinte, esse transporte não está detalhado aqui. Não tem nada do transporte detalhado aqui. Então, na verdade, o acetil-CoA vai formar citrato na matriz, o citrato vai sair e no citoplasma ele é quebrado, tá? Então, a figura não mostra esse transporte. Eu vou mostrar, vou detalhar para vocês, tá? Bom, então, o que acontece? Isso aqui é uma oxidação. Então, vão ser formados os carreadores reduzidos, não é isso? NADH e FADH2. O processo de síntese é um processo redutivo. Então, quem é que vai trazer, né, esses elétrons para a formação da ligação? Simples. Então, você tem o NADPH. NADPH. Então, se aqui são produzidos NADH e FADH2 que vão para a cadeia, aqui há consumo de NADPH. Entenderam isso, meninos? Né? Consumo. Então, agora eu vou detalhar este transporte, tá certo? Como que é o transporte, chamado ciclo do citrato. Então veja que esse mapinha, ele não detalha local, né, gente? Não está mostrando local. Por isso que a gente tem que ter o entendimento de onde que está acontecendo. Então, vejam, esse acetil-CoA, né, que é usado na síntese de ácidos graxos, ele vem principalmente de carboidratos, entenderam? Né? Porque senão seria um ciclo fútil, né? Quebrou aqui, tá certo? Quebrou, oxidou aqui e sintetizou, né? E nós temos também aminoácidos cujo esqueleto carbônico pode produzir acetil-CoA, tá? Então vamos lá. Então eu vou mostrar esse transporte aqui, o ciclo do citrato. O citrato, quando ele está no citoplasma, ele sinaliza, né, que a célula está bem energeticamente, porque ele vai para a síntese de ácidos graxos. Então, numa situação de jejum, a gente não teria essa via favorecida, certo? Né? É totalmente favorecido, você não vai sintetizar, você vai usar, né? Depois você falou que poderá ser alongado?
Desaturado. Então, você tem assim, né? A inserção da dupla aqui, tá certo? Então, ó. E aqui, assim. Então, você tem, isso é desaturar. Quando a gente fala que o ácido graxo está saturado, né? Saturado com todas as ligações, né? Todos os hidrogênios aqui, tá bom? Vamos ver então. Então, esse slide, a figura 17 e 18, que é esse slide 08, ele é nada mais do que a síntese de corpos cetônicos, né? Mostrando como eles são produzidos. Então, não há necessidade de vocês memorizarem essa síntese, mas entender o racional, né? O racional da formação de acetato e beta-hidroxibutirato, tá? Então, vamos lá, vamos começar, né? Então, de novo, se eu tenho a mitocôndria, aqui seria a matriz, né? A matriz. E aqui, espaço entre membranas, que eu poderia chamar de citoplasma para algumas moléculas, né? Então, vamos iniciar. Ó. Você tem o oxaloacetato. Olha lá. Ele está reagindo com acetil-CoA, né? Então, acetil-CoA está aqui. Né? E produziu, a coenzima A vai sair. E produziu o citrato. Bom? Aí o que acontece? Tem um transportador, uma proteína. Nós vimos esse tema de transportadores, né? Vou fazer assim, como se fosse uma proteína aqui. Essa proteína, então, transportadora vai lançar o citrato no citoplasma, né? Então, aqui está o citrato. E aí, no citoplasma, o citrato vai ser quebrado por uma enzima chamada citrato-liase, né? Então, ele vai ser quebrado em acetil-CoA, né? E oxaloacetato, né? O que acontece, né? O oxaloacetato, ele não é transportado. Então, esse oxaloacetato vai ter que ser metabolizado para ser transportado, né? Então, tem a enzima. Vejam que essa reação vocês já conhecem, é uma reação do ciclo de Krebs, né? Oxaloacetato produzindo malato, vocês também já conhecem. Também do ciclo de Krebs, só que aqui a enzima está funcionando na direção reversa, né? Malato desidrogenase. Quando eu colocar DH, desidrogenase, tá certo, gente? Então, a gente já sabe que tem um transportador, né? Nós vimos naquele sistema. Vocês lembram do sistema lançadeira, malato-espartato, né? Então, o malato aqui pode ser transportado, né? Para dentro. E, chegando aqui, a mesma enzima, né? Isoenzima, desculpe, pode regenerar. Então, veja que o oxaloacetato foi regenerado aqui. Ou, tem uma outra via mais relevante, que é o seguinte: o oxaloacetato, né? O malato, ele vai ser descarboxilado. Eu vou escrever essa reação, que ela é uma reação muito importante. O malato vai formar piruvato mais CO2, né? Essa reação, ela é uma reação importante, ela produz NADP+, NADPH+,
H+, né? Então, você tem uma reação da enzima málica, né? E aí, então você tem um transportador de piruvato aqui, né? Então você tem malato sendo transformado em piruvato, e aí quem vai ser transportado, outro transportador é o piruvato, né? Opa! Piruvato, né? Então vamos ver, olha só o que aconteceu, resumindo. O acetil-CoA reagiu com o oxaloacetato, formou citrato. Citrato vai para o citoplasma, que é espaço entre membranas. Lá ele é quebrado, né, pela citrato liase. Regenera aqui, ó, o acetil-CoA. Então, esse é o objetivo, o transporte. Estava na matriz, está fora da mitocôndria, né? E, então, neste caso, o oxalacetato pode voltar como malato ou piruvato. A reação, essa aqui, é enzima málica. Então, a enzima málica vai descarboxilar o malato, produzindo o piruvato, e você tem produção de NADPH. Ora, eu preciso de NADPH para sintetizar? Sim, né? Então, o NADPH, ele é produzido onde? Vocês já tinham visto uma via de produção de NADPH. Via das pentoses, né? E aqui eu estou falando que o NADPH também é produzido pela enzima málica no ciclo do citrato. Entenderam? Né? Então, é uma outra reação onde o NADPH pode ser sintetizado aqui, né? Bom, então esse é o pré-requisito, movimento do acetil-CoA para o citoplasma. Em que forma? Como ele é movido? Qual é a molécula? Citrato, tá certo? O outro requisito é ativação. Ativação exatamente aqui. O acetil-CoA reage com o CO2 produzindo manonil. Então, eu vou mostrar essa parte aqui, ó. Acetil-CoA reagindo com o CO2 produzindo manonil. Então, vamos fazer. Tudo bem, gente, em relação ao ciclo do citrato? Tudo certo? Aqui? Então, vou apagar, né? Então, vejam, tem uma enzima aqui da beta-oxidação que eu chamei atenção para essa enzima porque ela é um ponto de controle. Vocês lembram dessa enzima? Ela se chama CAT1. Né? A CAT1 é a enzima que catalisa a síntese de acilcarnitina. Aqui tem uma outra enzima muito importante que catalisa essa reação. Ela se chama ACC, tá certo? Eu vou colocar o nome dela aqui, ó. Acetil-CoA carboxilase. O que essa enzima faz? Carboxilase. Carboxila quem? O acetil-CoA. Por isso que ela se chama acetil-CoA carboxilase, ACC. Tá certo? Então, esta enzima, a ACC, ela vai catalisar, olha só, a produção de malonil. Né? Então, quando o acetil-CoA ele é carboxilado, ele se transforma no malonil. E o ponto, por que eu falei da CAT1 aqui? Porque essa molécula, precursora da síntese, é um inibidor de CAT1. Olha o controle aqui, ó. Né? Ó, malonil, CoA, é um inibidor. Estão vendo? Por quê? Porque, vejam, se está acontecendo a síntese, né? Se eu não
não inibir CAT1, o que vai acontecer? Esse ácido graxo aqui vai passar por esse processo aqui. Entenderam? Né? Ele vai ser ativado, transportado e oxidado. Então, onde está o controle nesse caso? O malonil-CoA é precursor da síntese, vai inibir CAT1. Entenderam isso, meninos? Né? Então, essa enzima ACC, ela é uma enzima super interessante em termos de controle. Tem vários tipos de controle sobre essa enzima, né? Então, vou fazer um esquema sobre o ciclo catalítico dessa enzima ACC, né? Vou resumir como que acontece a catálise, tá? Então, a ACC, ela é assim, ela tem 3 partes, né? Então, você tem um domínio, vou fazer tipo uma borboletinha, né? Então, ela tem uma região, como é que fala? Uma atividade enzimática que se chama biotina carboxilase. Né? Tem essa proteína que se chama proteína carreadora de biotina. Então, veja que você tem aqui a vitamina, né, biotina. E tem uma outra atividade, transcarboxilase, né? Então, o que vai acontecer? Né? Essa proteína carreadora, a biotina, ela funciona como se fosse um bracinho, né? Que pode mover para a região do sítio ativo aqui, tá certo? Então, eu vou só explicar para vocês, olha só o que vai acontecer. Então, primeira coisa, nesse sítio aqui vai entrar o CO2, tá certo? Então, essa molécula vai estar aqui, o CO2 vai ligar aqui. Né? Então, eu vou fazer como se fossem os eventos, né? Então, o CO2, ele é carregado aqui, ok? Primeira coisa. Depois, esse bracinho, mover para cá, para o outro sítio. O ataque do acetil-CoA. E a saída de malonil. CoA. Entenderam como que é? Né? Então, essa proteína carreadora, ela faz isso. Tem 2 etapas. Uma é a carboxilação. A outra é o quê? A junção do CO2 com acetil. Entenderam? E aí produz o malonil. Né? Então, essa proteína ACC, ela é uma enzima da síntese de ácidos graxos. Sintetiza malonil, catalisa a síntese de malonil. Né? Então, eu só vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, como que é? Aqui já está falando da sintase de ácidos graxos, né? Então, vou colocar aqui, só para vocês entenderem, né? Você tem aqui, ó, o CO2 mais o acetil-CoA, né? Assim. Aí vai formar um malonil, CH2. CoA. Tá certo? Então, essa molécula aqui é um malonil-CoA, tá? Aí, vou explicar o seguinte. Vocês estão vendo que essa unidade aqui veio do CO2, tá? Quando houver a condensação, isso aqui vai sair, tá bom? Então, esse CO2 que entrou não vai fazer parte do ácido graxo. Ele é só um ativador, depois ele sai. Quer dizer que no processo de síntese vai haver uma descarboxilação, né? Saída, né? Remoção do CO2, tá? Então, na verdade, como que
se dá a síntese de ácidos graxos? Agora vamos falar, então nós já temos o malonil formado. Como que se dá a síntese? A síntese se dá da seguinte maneira. Primeiro, a enzima sintase de ácidos graxos, ela vai ser carregada com uma unidade de acetil e uma unidade de malonil. Tá certo? Esse é o primeiro evento na enzima. Então veja que não entrou malonil na enzima a primeira vez entrou. Então vou colocar o primeiro evento da síntese. Então é o carregamento da enzima, né? O carregamento. Como é esse carregamento? Vai entrar acetil, vai estar ligado, e depois vai ligar malonil. Ok? Então vejam, esse acetil-CoA, ele vai se tornar os dois carbonos mais distantes da carboxila. Então, quando acontecer a síntese aqui, são 4 reações, o que vai acontecer? Vai sair CO2 e você vai ter um ácido graxo, o início, né? Com 4 carbonos. 2 deles vieram do acetil, 2 do malonil. Né? Então, se eu escrever esse ácido graxo aqui, né? CH3, aí vem, né? CH2, 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 assim por diante, né? Esses dois aqui, ó, vieram do acetil. Todos os demais vieram do malonil. Entenderam? O acetil, ele só vai ser carregado na enzima uma vez. A primeira vez, o início da síntese. Né? Então, acetil, malonil, reagiu, formou uma unidade de 4 carbonos. Entrou malonil, malonil, malonil. O ácido graxo, ele vai ser elongado, ele vai aumentando de tamanho. 2 carbonos, 4 carbonos, 6, 8, 10. Entenderam como que é? Então, toda vez que acontecer, né, esse conjunto de reações que vai possibilitar a condensação, o ácido graxo vai ser aumentado em 2 carbonos. Então é a mesma coisa. Ok? Né? Vocês lembram que na beta-oxidação aconteciam 4 reações, não era? Oxidação, hidratação, oxidação e tiólise. Tirou 2, né? Aqui é o contrário. Acontecem as 4 reações, e o que vai acontecer então nessas 4 reações? Vai aumentando de 2 em 2. Entenderam isso? Quando o ácido graxo completar 16,0, aí ele sai da enzima. Aí vai ser removido do sítio ativo. Entenderam isso, gente? Como que é? Então, o processo de síntese, ele é parecido em termos, né, das etapas com o processo de beta-oxidação. A beta-oxidação você vai quebrando de 2 em 2, produzindo acetil-CoA. Na síntese, a única diferença é que não é o acetil-CoA que vai entrar na enzima para juntar. Quem vai entrar é o malonil-CoA. O acetil-CoA só vai participar da reação uma vez. Quando? No início da síntese. No início da síntese. Entenderam isso, gente? Como que é? Então, se a gente for ver, são processos parecidos, mas eles ocorrem em locais diferentes, enzimas diferentes, né? E os cofatores de oxidação, redução, também são diferentes. Tudo bem? Então, vocês vão ver que o papel da biotina, a biotina, ela consegue, então, fazer com que haja, né, mudança nesse processo, mudança das moléculas reagentes, né? Tá bom? Opa! Tá, eu vou falar um pouco, né, sobre a ACC. A ACC, ela é uma enzima que tem
sofre vários tipos de controle, né? Por exemplo, a CC, né? Ela é regulada por um processo chamado desassociação de subunidades, né? Então veja, se eu falar que a CC é assim, né? Ela está na forma inativa. Quando você tem a CC formando oligômeros, ela está na forma ativa. Então, olha só, é possível, né, você então alterar a atividade enzimática por desassociação de subunidades, tá certo? Então, aqui ela está inativa, aqui ela está ativa. Além disso, a ACC, ela é regulada por fosforilação, desfosforilação. Né? Quando a enzima está fosforilada, ela está inativa, desfosforilada, ativa. Né? Além disso, o citrato promove essa oligomerização aqui. Então, ele é um efetor alostérico. Olha só, outro tipo de controle. Ele pode estimular a atividade enzimática, um aumento da atividade enzimática. Né? Então, aqui nós temos a forma inativa e aqui a forma ativa. Tá certo? Da ACC. É interessante, tem uma fotografia bonita no Leninger, onde vocês veem, é uma fotografia de microscopia eletrônica, a ACC como se fosse um colarzinho de contas. Né? Então, é realmente um oligômero, ela foi se juntando. Ativação por associação, desassociação de subunidades. Esse é um tema também recorrente no controle da atividade enzimática. Quais são os mecanismos? Então, vejam que a ACC, eu falei que ela é regulada por fosforilação, desfosforilação, se está associação, desassociação de subunidades, um efetor, como seria o citrato, né? Exato. Faz sentido o citrato aumentar a atividade dessa enzima? Sim, porque ele vai ter citrato, vai dar continuidade ali no citoplasma. O citrato seria no mitocôndria e ali no citoplasma. Isso. O citrato na mitocôndria, no citoplasma seria para a síntese de ácidos graxos, né? Então faz sentido que ele atue, tem um efeito positivo na enzima de malonil, porque malonil é o precursor, né? Tá certo? Tá bom. Então agora eu vou falar um pouco sobre a sintase de ácidos graxos, tá certo? Como é essa enzima sintase de ácidos graxos. Vou apagar aqui. Né? Então, antes de falar sobre a sintase, vocês estão trabalhando com uma questão da Elodie, não é? A Elodie, ela estava acima do peso, não é isso? Com excesso de peso, e um histórico médico diz que a dieta da Elodie tinha muito o quê? Carboidrato, não é isso? Então, essa explicação aqui lhes mostra como é possível, tá certo? Sintetizar lipídios a partir de carboidratos. Mas vejam que está faltando uma parte aqui. Porque os lipídios que são armazenados, eles são triacilglicerídeos. Então eu preciso, para sintetizar, eu preciso do glicerol e preciso de ácidos graxos. Ora, vocês viram aqui a síntese de lipídios a partir de acetil. Agora, aqui, vocês lembram que o glicerol, você tem aqui formação de hidroxacetona fosfato? Assim como o glicerol forma de hidroxacetona fosfato, a de hidroxacetona pode formar o glicerol. Então, na verdade, é possível sintetizar triacilglicerídeo com os átomos da
glicose. Entenderam isso, gente? Né? Então, o glicerol sendo formado por esta via, os ácidos graxos sendo formados por essa via. Entenderam isso? Olha só a conexão, porque quando vocês aprenderam a glicólise e a neoglicogênese, vocês estavam tratando de um único nutriente, né? Um único substrato energético, que era a glicose. E agora nós conectamos a glicose com quem? Com os ácidos graxos, não é isso? Então eu posso sintetizar ácidos graxos a partir de acetil-CoA que veio da via glicolítica. Viram a conexão aqui bastante interessante? Né? Então, como que no caso da Elodie, ela estava aumentando de peso, esse peso na questão, falava-se, né, que era na forma de gordura, né? Porque nós não estamos tratando de outros nutrientes, tá certo? Como é possível? Então, nessa resposta, tentem fazer, já é um estudo para a prova também, tentem fazer um esquema bem bonito, assim, pode esquematizar, né? Que é parecido com esse, só que vocês podem fazer da sua própria cabeça, assim, tentando montar. Lembrando que a gordura de reserva é essa, triacil, não é ácido graxo. Então, tem um processo aqui de síntese de triacilglicerídeos, né? Só esclarecendo também, já te respondo, os vídeos no processo de síntese, síntese de lipídios, está todo o processo daqueles outros lipídios mais complexos, mas aquela parte a gente não vai ver. Nós estamos focados no metabolismo metabolismo energético, então síntese de triacilglicerídeos, tá certo, gente? Então nós não estamos vendo, por exemplo, síntese de fosfolipídios, né? Então essa parte ela não tem. Por isso que você tem o maior foco foi dado na síntese de ácidos graxos e depois triacilglicerídeos. Por favor, qual? Então, a partir pela glicólise dá para produzir triacilglicerol. Pela acetil-CoA só ácido graxo? Ou também dá para produzir triacilglicerol? Não. Ácido graxo. Então, o acetil-CoA, ele proporciona a síntese de ácidos graxos, mas eu preciso do glicerol, da via glicolítica. Exato. Na reação, né? Porque na questão 1, é porque a gente fez a questão 1, a gente só esquematizou a partir da glicose, a gente não esquematizou a partir da acetil-CoA. Tá, mas como que você gerou o ácido graxo? Tem que colocar também, né? Porque o triacil, exatamente, o triacilglicerol, ele tem o glicerol e os ácidos graxos. Então, né? Então a demonstração é da síntese de ácidos graxos e síntese de glicerol, tá? Ok. Aí vai liberar oxalacetato e acetil-CoA. Esse acetil-CoA que vai se juntar com o CO2 ali para formar o óleo? Exatamente. Agora você conectou, porque você estava em dúvida, mas eu não tinha mostrado, você conectou agora, como é? Tá. Então, na verdade, você tem aqui o oxalacetato, eu apaguei, né, mas o oxalacetato sendo reunido, mas depois ele volta no ciclo. Ele não participa, quem participa é o acetil-CoA. Tá? Vejam que futuramente nós devemos conectar nesse mapa aí os esqueletos carbônicos dos aminoácidos. Né, para onde eles vão convergir. Então o mapa vai se ampliando, né, as interações vão se ampliando quando a gente considera, no caso, os aminoácidos, tá bom? Bom, então, devo estar falando da sintase, mas antes eu vou fazer um exercício aqui de raciocínio sobre os hormônios, insulina e glucagon. Então, o glucagon sinaliza baixas concentrações de glicose sanguínea, né? Então, ele sinaliza, se a gente for falar, né, entre aspas, né, sinaliza preciso de glicose, né? A insulina sinaliza altas concentrações de glicose
sanguínea. E então, esses hormônios, eles vão sinalizar para que essa glicose seja restabelecida, né? Ou seja consumida, ou guardada, armazenada. E a questão é, tanto insulina quanto glucagon são hormônios proteicos, né? Vocês já aprenderam isso. Eles entram dentro da célula? Não entram, né? Eles vão iniciar a transdução de sinal, vão ligar no receptor. O glucagon vai ligar no receptor de glucagon, do tipo chamado beta-adrenérgico, né? E a insulina vai ligar no receptor tirosina quinase. Essa transdução de sinal, ela vai resultar, no caso do glucagon, ela vai resultar na ativação da proteína quinase A. Então, proteína quinase A é uma enzima que fosforila outras, não é isso, gente? Então, de um modo geral, eu posso dizer o seguinte: o glucagon, ele vai promover uma fosforilação generalizada das enzimas do metabolismo de nutrientes. E aí, toda vez que a gente sabe alguma coisa do glucagon, a gente imagina a insulina o contrário. Não é isso? Então, se o glucagon promove uma fosforilação generalizada das enzimas do metabolismo de nutrientes, o que a insulina faz? Se era fosforilação, a insulina vai promover o que? A desfosforilação, né? Então, vamos fazer um exercício com a ACC. Na presença, olha só, vamos pensar. Na presença de uma baixa taxa insulina-glucagon, a enzima ACC está predominantemente na forma fosforilada ou desfosforilada? Então, olha só. Se a taxa está baixa, é porque o glucagon está exercendo um maior efeito. O glucagon, eu disse que ele promove fosforilação generalizada. Então, esta enzima que é regulada por fosforilação, ela está fosforilada ou desfosforilada? Fosforilada. Né? Porque eu disse que o glucagon ele tá agindo por uma cascata que vai promover fosforilação. Agora vamos pensar, está fosforilada ativa ou inativa? Inativa. Por quê? Aí a gente tem que pensar, olha, glucagon, essa enzima CC, ela é uma enzima da síntese de ácidos graxos. O glucagon sinaliza baixas concentrações de glicose sanguínea. Nessa situação, vou favorecer síntese? Não. Então, ela vai estar fosforilada e inativa. Entenderam como que é o pensamento? Agora eu vou falar de uma outra enzima, a lipase de triacilglicerídeo sensível ao hormônio. Essa também é regulada por fosforilação, desfosforilação. Vamos pensar, na presença agora eu vou mudar. Na presença de uma alta taxa insulina-glucagon, essa enzima está fosforilada ou desfosforilada? Então, olha só, a taxa está alta. Então, quem está exercendo maior efeito? Insulina. Então, a insulina, ela causa fosforilação ou desfosforilação das enzimas do metabolismo de nutrientes que são regulados por modificação covalente reversível. Ok, está desfosforilada. Não precisa pensar, né? Está desfosforilada. Agora, ativa ou inativa? Aí vamos pensar. Insulina sinaliza que os altos níveis de glicose sanguínea. Esta enzima é uma enzima da lipólise, da quebra. Então, nessa situação onde eu tenho glicose suficiente, vocês acham que uma enzima da quebra, da mobilização de ácidos graxos vai estar ativa? Inativa, entendeu? Então, ela vai estar desfosforilada e inativa. Então, vejam que o estado de fosforilação não determina se a enzima está ativa ou inativa, tá certo? Agora,
na presença de glucagon, a gente sabe que vão estar fosforiladas aquelas que são reguladas por modificação covalente reversível. Então, eu falei alguma coisa diferente. Quando eu disser assim, modificação covalente reversível, uma das principais é fosforilação, desfosforilação. Por que é reversível? Porque eu posso colocar o fosfato, tirar o fosfato. É reversível. Então, fosforilação, desfosforilação é uma modificação covalente reversível. Tem algumas enzimas que são reguladas por modificação covalente irreversível. Não dá para voltar, né? Então, envolve realmente a quebra da ligação, tá certo? Beleza? Então, essa enzima, ela é muito interessante em termos do controle e a gente pensar como que os hormônios atuariam, né? Oi? Só começa a mobilizar a glicogênio? Não. Não existe tipo uma hierarquia. As coisas vão mudando na medida em que os hormônios estão sinalizando. Tá certo? Por exemplo, você tem a insulina, ela é um hormônio antilipolítico. Então, os níveis de insulina, né, eles vão determinar a mobilização desses lipídios. Quando a insulina está reduzindo, né, a lipólise pode ficar ativada. Se você tem lipólise ativada, o que está acontecendo? Os triacilglicerídeos estão sendo mobilizados, entendeu? Então, o que acontece é a predominância do processo. Tá certo? Então, o nosso corpo, por exemplo, você está usando o glicogênio, mas isso não impede que você inicie quebra de gordura. Entendeu? Porque quando você começa a usar glicogênio, né, a insulina já está baixa. Tá certo? Então, o efeito da insulina na lipólise já está sendo retirado. Então, você tem mobilização de gorduras. Mas, a princípio, é predominante no glicogênio. Quando está diminuindo a insulina. Ah, sim. Ela é uma fonte pronta. Né? Não é isso? Ela é uma fonte que vai ser liberada porque já está pronto. Então, só no jejum prolongado que vai predominar a beta-oxidação. No jejum prolongado, isso mesmo, predominar, não quer dizer que ela esteve ausente. Né? Então, o processo, na medida que o jejum vai acontecendo, esse processo de utilização de lipídios vai aumentando. Tá certo? Então, vocês podem pensar como curvas que estão, sabe? Enquanto uma está subindo, a outra já vai descendo, né? Um substrato está terminando, mas tem outro vindo. Nada assim estanque, sabe? Tipo assim, acabou isso, agora eu vou usar isso, entendeu? A homeostase, ela vai sendo acompanhada pela disponibilidade, né? Quando a pessoa está subindo, há degradação? Sim. Então, você tem até um pouco de produção de corpos cetônicos, dependendo do tempo que demora, né, para se alimentar, mas é pouco, né? Não é igual eu falei, né, quando você tem diabetes, que não está tratando, né, o processo chega a várias vezes, né? Eu já vi relatos de 40 vezes o nível de corpos cetônicos, é muita coisa, tá certo? Beleza, então, essa questão é a primeira questão do estudo de casos da Elodie. Vou explicar direitinho a via, tá? E agora vamos falar sobre a sintase de ácidos graxos. Eu fiz uma brincadeira uma vez, criei uma música, né, na aula, e depois eu lembro dessa música. Posso cantar para vocês? É curtinho. É sobre a síntese de ácidos graxos. Deixa eu ver se eu lembro. É assim. E lá vem o acetil-CoA, no citoplasma ele vai chegar. Nós vamos juntos, de 2 em 2, assim liberando o céu.
CO2 e a ação do malonil vai valer a pena. Então é o seguinte, o acetil está no citoplasma, de 2 em 2, né? Vai gerando com a saída do CO2. Eu acho que faltou, eu mudei o ritmo. Vou cantar de novo. E lá vem o acetil-CoA no citoplasma, ele vai... Esqueci. Porque tem uma parte que fala assim, e quem vai fazer é a sintase. Mas eu esqueci totalmente. Né? Então quem vai fazer, quem vai sintetizar é a sintase. Né? Mas era uma coisa assim, e ficou, eu lembrei, vocês conhecem essa música? Do Lulu Santos. Meu ritmo é péssimo, né? Tá certo? Se eu lembrar depois exatamente como eu cantei, foi um negócio de improviso e o negócio grudou na minha memória, mas eu esqueci uma partezinha, tá? Mas aí fala, né, do acetil no citoplasma, o malonil, liberando o CO2, tá certo? Então, são características da síntese, né? Então, vamos dar uma olhada na sintase. Vamos lembrar, para lembrar aqui, vamos lembrar daqui, ó, beta-oxidação. Então, a beta-oxidação, a gente repete as etapas. Vocês se lembram? Já sabem? Tranquilo aí? Como que é? 4. Ok, muito bem. Oxidação. Hidratação. Oxidação e tiólise. Né? Ora, a síntese é o contrário. Então vamos ver. Se é uma quebra, aqui vai ser uma condensação. Tá? Condensação. Se é uma oxidação, é uma redução. Se é uma hidratação, desidratação. Se é uma oxidação, redução. Né? Vamos ver, então, em termos das enzimas, né? Olha só. A condensação, ela é feita por uma enzima, sintase o nome da enzima. Então, a gente pode chamá-la de KS. KS. Tá? Então, isso aqui por causa da extensão ceto. Então, só lembrando que eu preciso de uma sintase para catalisar a condensação. Beleza? Uma redução, eu preciso de uma redutase. Tá certo? Aí eu posso colocar KR. Redutase. Né? Desidratação. Então eu preciso de uma enzima desidratase, né? Posso colocar desidratase, DH. Mas DH eu estava chamando de desidrogenase, né? Vamos colocar desidratase, DS. E redução, outra. Né? Veja que eu preciso de uma redutase aqui e outra redutase aqui, tá certo? Além disso, na enzima sintase, eu tenho as atividades de carregamento. Eu preciso de duas atividades, uma para ligar o acetil, outra para ligar o malonil, né? Então, eu tenho enzimas de carregamento, vou colocar KR, né? Sim, CR, né? CR, carregamento 1, carregamento 2, uma para carregar o acetil, a outra para carregar o malonil. Né? Vejam que no caso da enzima nos seres humanos, a enzima nos animais, né, nos vertebrados, a enzima sintase de ácidos graxos tem todas essas atividades em um polipeptídeo só. Tá certo? Então, vejam que você tem porções, né, do polipeptídeo que tem atividade enzimática diferente. No caso de leveduras, então essa enzima é assim. No caso de plantas,
Cada uma dessas atividades está num polipeptídeo separado. Então, eu posso até fazer cores separadas. Sei lá, eu posso colocar assim, bolinha, assim, significando que cada um é diferente. No caso da levedura, eu tenho, por exemplo, duas, uma aqui e outra aqui. As atividades enzimáticas estão distribuídas em 2 polipeptídeos. E no caso dos vertebrados, como que é? Todas elas estão no único polipeptídeo. Tá? Então, é muito complexo, né? Imagina você tem um estudante de pós-graduação estudando a atividade dessa enzima, né? São várias atividades juntas, né? Isso que traz um tema, né, em termos de eficácia da catálise, né? Porque como a gente desenhou, o ácido graxo ele vai crescendo assim, né? Isso que evitaria que você tenha um produto que saia e tem que, né, alcançar um outro sítio ativo, entendeu? Então, além disso, esta enzima, ela tem uma proteína, né, uma parte dela chamada ACP, né? É proteína carreadora de acil. No geral, eles colocam a ACP próximo aqui, como se fosse no meio, né? Então, por quê? Assim como eu fiz para acetil-CoA-carboxilase, né, que a biotina ela tem uma extensão, uma distância que pode então mover, né, pode haver um movimento da molécula que está sofrendo, né, a transformação. Essa ACP, o objetivo dela é também mover, né, esse ácido graxo que está sendo elongado entre as diferentes atividades enzimáticas. Ela parece, né, a ACP parece com a coenzima A, tem a estrutura, né, se vocês verem aí até coloquei para vocês observarem, a ACP, ela é muito parecida com a coenzima A, só que aqui, né, ela tem uma estrutura não proteica, parecida com a coenzima e a proteína, né? Então, se no acetil-CoA é uma estrutura que não é proteína, você está aí, né? Tá vendo aí? Aqui, ó. Aqui a coenzima A e a CP. Tá vendo? Então, elas são parecidas, né? E a ideia é que a CP ela tem esse bracinho, como se fosse um braço. Na verdade, estrutura mais distanciada, né, como é que fala? É uma estrutura que pode promover mudança do ácido graxo estar sendo elongado no interior da proteína. Tá certo? Bom, então a síntese, ela vai acontecer da seguinte forma: acetil-CoA, malonil-CoA vão ser carregados na enzima. Isso aqui vai ser movido para a enzima de condensação, depois para a enzima que vai fazer a redução, a desidratação e a redução. Tá certo? Então, a CP vai então, quando você tem uma unidade de 4 carbonos, a ACP vai mover para KS e vem novo malonil para ir juntando, tá? Então o processo é assim: condensação, redução, e amanhã eu devo mostrar, né, o desenho direitinho para vocês verem como que vai acontecer o processo de síntese, né, em cada etapa, tá? Mas a ideia aqui é que a enzima sintase de ácidos graxos, ela tem que ter essas atividades enzimáticas. Em vertebrados é um único polipeptídeo, vai funcionar como homodímero, né? Então, homodímero, além de ser um polipeptídeo, funciona com 2 subunidades. E o produto é esse aqui, 16,0, tá? Bom, então, vamos fazer um resumo de uma comparação entre a beta-oxidação e a síntese de ácidos graxos, tá bom? Vou apagar, que é um resumo de todo esse processo. Oi, a chamada, vou pegar.
Aqui. Então, olha só, amanhã eu devo fazer uma revisão, porque a gente tem a prova da quinta-feira, não é? Então, está confirmado. Então, amanhã a gente gasta o tempo na aula fazendo uma revisão, né? É importante que vocês tenham estudado, né, o material, porque senão a revisão não vai funcionar muito, né? Mas vamos fazer aqui um brainstorm, né? Uma tempestade. Aí eu vou pedir, assim, sugerir, na verdade, que eu pontuo o aspecto do metabolismo e vocês responderem na sua própria cabeça antes, tá bom? Beta-oxidação e síntese de ácidos graxos. Então, vamos lá. Beta-oxidação. Quem é produto? Qual o produto da beta-oxidação? Acetil-CoA. Qual é o produto de síntese de ácidos graxos a nível da sintase de ácidos graxos? 16. Ok? Quem é o carreador? Já falo com vocês, só um momento. Carreador de acil, de grupo acil ou acetil. Pois não. Alguém me chamou? Pois não. Depois vai ser, exatamente. Quem é o carreador de acil-acetil? Na beta-oxidação, acil-carnitina. Né? Quem é o carreador de acetil? Citrato. Ok. Quem são os cofatores de oxidação-redução? Aqui. NAD+ e FAD. Eles vão produzir o quê? NADH e FADH2. Aqui. NADPH. Mais H+, tem que botar aqui, mas vocês já sabem disso. Quem é a enzima de controle? Onde é que está o controle? CAT1. CAT1, que tipo de controle? Inibida por malonil-CoA. Né? Inibida por malonil-CoA. O controle aqui, em termos de ACC. Aí ACC é o quê? ACC. Citrato, né? É um estimulador da atividade. Fosforilação e associação, desassociação. Né? Então, você tem um controle aqui muito forte em ACC e um controle de CAT1. Tá bom?
Forma aquele tipo colarzinho que eu falei, é um oligômero, tem vários reunidos, tá? Aí cada oligômero vai adicionar uma malonil? Aí a junção delas, você tem na enzima atividade. Então estão fazendo vários ao mesmo tempo. Tá certo? Mas ela tem que estar em contato, é isso? Contato com outra. Mas eu não entendi, tipo, você vai entrar em contato com a sintase? Não, a ACC ela desassocia suas próprias subunidades. Ela vai formar malonil, né? Malonil. Malonil vai pra sintase. Isso, o malonil vai para a sintase. Então é uma etapa antes, você lembra? O malonil diz respeito à ativação. Aí nessa figura aqui vai ter a sintase. Essa é a sintase, exato, que eu vou mostrar amanhã, bonitinho no quadro. Adicionar uma acetil, né? Desculpe. É o primeiro, isso. O primeiro é acetil. Depois malonil. CO2 e está adicionando aqui. Isso. O malonil vai perder, na condensação o CO2 vai sair, então na verdade são os dois carbonos que vieram do acetil, né? Tudo vem do acetil, não é? Exato. Quando ocorre... O malonil tem 3, isso. 2 vieram do acetil e um do CO2, isso. Certo, gente? Então, aqui está um resumo, né, da beta-oxidação. E onde ocorre, eu esqueci, importantíssimo. Onde ocorre beta-oxidação? Na matriz mitocondrial, sejam bem específicos, assim. E aqui, síntese no citoplasma. Agora, o seguinte, a beta-oxidação também ocorre nos peroxissomos. Tá? Nos peroxissomos, a função é encurtar o ácido graxo. Então, o ácido graxo de cadeia é muito longa, né? 24, 20. Então, ele é encurtado e depois direcionado para a mitocôndria. E na mitocôndria, os elétrons, porque aqui os elétrons primeiramente vão para o FAD, né? Da primeira oxidação. E na mitocôndria vai ser formado o H2O2, o peróxido de hidrogênio. É outra reação que gera eros na célula. A beta-oxidação gera peróxido de hidrogênio, mas a gente, nos peroxissomos, mas a gente tem a enzima catalase para destoxificar, tá certo? Então, beta-oxidação, embora eu tenha enfatizado na matriz mitocondrial, tem também nos peroxissomos, né? Como? Não, é muito parecido. Basicamente o processo é o mesmo, só que você tem o encurtamento, né? E a elongação do ácido graxo, né, e dessaturação vai ocorrer no retículo endoplasmático liso. Vou falar um pouco amanhã. E na célula do sistema imunitário, como é que você produz ela? Não, tem uma enzima de membrana específica. Então não vai ser nem beta-oxidação? Não. Não, tem uma enzima específica que produz, tá? Só tem 3 locais, né, que vão produzir? Tem mais locais. Por exemplo, eu já dei um estudo de casos aqui mesmo nesse curso que eles estavam vendo geração de peróxido de hidrogênio pela enzima, a primeira enzima de oxidação, aqui, essa daqui. Ela parece que ela tem uma capacidade também de gerar H2O2. Mitocôndria. Célula do sistema imunitário. Isso. Tudo bem, gente? Então amanhã eu vou fazer com vocês uma revisão, vou falar um pouco sobre o exercício. Tragam a cópia, né, do exercício para vocês corrigirem, né? Tá? Terminamos, então.